vez calhou que minha irmã, eu normalmente trabalho com minha irmã mais velha. E a maior parte das vezes eu trabalho como mão de obra barata. Não me dá um dia. Então, uma vez ela teve a oportunidade de poder fazer a decoração no dia 7 de abril. E eu fiquei tipo, tia, aquela moeda que eu não estava encontrando para dar prato, vou conseguir esse dia. Sabe, normalmente nós vamos nos encontrar alguns dias antes para poder fazer a compra dos materiais que nós vamos usar lá no local. E nós nos encontramos numa sexta-feira para poder comprar as coisas, sabe? Aquela sexta-feira eu estava saindo da faculdade, estava muito cansada, com sono, muita fome, e eu quando estou com fome, não funciona, pessoal. Então, eu disse para ela, ela disse que eu ficasse com ela naquela sexta-feira, tinha que pagar lanche, senão eu ia para casa. Então, graças a Deus, ela me pagou umas batatas aí, uma sangue, estava bem nice. Então, depois nós saímos, fomos fazer as compras, fizemos impressão, e para facilitar o trabalho, decidimos dividir o material. Ela ficou com uma parte e eu fiquei com outra parte do material. Chegou o dia da decoração, nós nos encontramos, a festa era no Oceano e começamos a fazer o trabalho. Tudo estava ficando muito bonito. As pessoas estavam a passar e estavam a dizer, uau, uau, que trabalho bonito. Mas também vocês já podem imaginar uma pessoa como eu, né? Só pode fazer um jogo, e continuando a fazer o trabalho, eu percebi que estava a faltar uma parte do material para nós terminarmos. Então eu informei para ela e, como sempre, ela me acusou. Justamente, pessoal, sabe? Ela começou a dizer que o material não estava lá porque eu esqueci em casa, era minha culpa, enquanto aquele material tinha ficado com ela. Então eu falei para ela, ela começou a me acusar. Aquilo foi muito off, eu me senti muito mal mesmo. Vocês já podem imaginar como funcionam as irmãs mais velhas. Então ela decidiu ir para casa para ir procurar o material e quando chegou lá, ela encontrou. Quando voltou, nós fizemos o trabalho, terminamos e para completar, não pediu desculpa. Nem sequer se desculpou. Mas eu tive que aceitar, né? Porque eu estava para receber moeda, para pagar para dia 7. Mas eles não vão acreditar. Não me pagou. Sim, mas eu tive que superar aquela situação, né? E eu sei que essa minha história aqui, ela é meio necessária, um pouco exagerada, porque na verdade eu amo muito minha irmã, né? E eu perdoei ela por aquilo, com certeza. Mas é uma boa história para nós podermos tentar entender o que é que Deus fez por nós para resolver o problema do pecado. Ela não é lá muito boa, uma comparação perfeita, mas tem alguns pontos positivos. Ao longo das conversas passadas, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas que existem agora. Ele criou a natureza, criou os animais, criou as plantas, os oceanos, o céu, criou o homem, a mulher, Adão e Eva. E Adão e Eva, aprendemos também que eles tinham total comunhão com Deus. Quando eles estavam no jardim de Éden, eles conversavam com Deus cara a cara. Apesar de estavam a ver o que é ver Deus cara a cara. E eles conversavam todos os dias. E além disso, eles tinham do bom e do melhor. Tinham alimentação para todos os dias. Acho eu que talvez eles não precisavam esperar almoço, nem jantar. Qualquer hora eles comiam. E além disso, não tinha nem sofrimento, nem doença. Não tinha essas coisas de Covid-19, conjuntivite, prova, escola, exame. Não tinha essas coisas. Até que um dia, Adão e Eva, eles decidiram desobedecer a Deus, como já aprendemos. Eles pecaram e por causa disso, todos nós começamos a nascer como pecadores, totalmente inclinados para os nossos desejos maus dos nossos corações. E por causa disso, a única recompensa que nos restava a receber
era a morte. Todos nós estávamos condenados à morte. Não somente aquela morte física, de coração para de bater aqui, não. Mas também a morte espiritual, que faz com que o homem ele viva totalmente longe da presença de Deus e depois da morte física, ele seja direcionado ao inferno para toda a eternidade. E não havia nada que o homem ele poderia fazer para poder resolver o problema do pecado. Não havia nada. Mesmo ir na igreja todos os dias, fazer boas ações, ser a melhor pessoa do mundo, ir à mesquita, orar não sei quantas vezes, nascer numa família de pais que talvez todos vão na igreja. Não tinha nada que o homem poderia fazer para poder se livrar do pecado. Mas a Bíblia, ela nos ensina algo maravilhoso. Ela diz que Deus, ele nos ama tanto, mas tanto, que ele decidiu resolver o problema que nenhum homem jamais conseguiria resolver. Ele providenciou um meio. Em João 3:16, nós lemos que porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para que fosse morto na cruz pelos nossos pecados. Para que ele morresse pelos nossos pecados e assim nós pudéssemos ter a salvação. Jesus, ele nasceu aqui na terra, como todos nós, ele teve uma mãe, teve um pai, teve irmãos, ele foi uma criança, talvez ele brincou, eu não sei que tipo de brincadeira eles tinham naquele tempo, mas talvez ele corria também de um lado para outro, ele brincava, ele foi um adolescente, foi um jovem, só que diferente de todos nós, ele era muito obediente aos seus pais, ele respeitava os seus pais. Jesus, ele ficava cansado, ele tinha fome, ele dormia, andava longas e longas distâncias. Naquele tempo não existiam meios de transporte como hoje em dia, como por exemplo carro, moda, não existiam essas coisas naquele tempo. E as pessoas para saírem de uma cidade para outra tinham que percorrer longas distâncias. Sabe, eu vivo imaginando Jesus caminhando em longas distâncias, talvez com sandália, e seus pés ficando sujos, com poeira, matope, feridas, talvez, calos. Epa, pode ser. E ele fazia isso. E além disso, ele também fez muitas amizades. Ele fez amigos e até ficava triste. Teve uma vez que ele ficou muito triste quando descobriu que o seu amigo Lázaro havia perdido a vida. Ele até chorou pela tristeza que ele estava sentindo. Mas, além disso, ele também foi tentado pelo diabo. Mas, diferente de nós, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nunca pecou. Além dessas coisas, Jesus ele fez coisas grandiosas, maravilhosas. Jesus ele curou pessoas de várias doenças, como por exemplo a paralisia. Pessoas que não andavam há muito tempo começaram a andar. Curou pessoas da cegueira, pessoas que não ouviam começaram a ouvir. Curou também pessoas de várias doenças da pele, como por exemplo a lepra. Libertou pessoas de vários espíritos imundos. Ele ressuscitou pessoas dos mortos, pessoas que estavam mortas há um tempo. Ele fez com que essas pessoas voltassem à vida. Além disso, Jesus caminhou sobre as águas sem afundar. Ele fez com que a tempestade do mar se acalmasse só com a sua boca. Ele falou e a tempestade calou no mar. Isso é algo maravilhoso. Ele andava com muitas pessoas que naquele tempo a sociedade considerava como piores pecadores e eram excluídos. Mas mesmo assim ele andava com essas pessoas e ele perdoava os seus pecados. Jesus ele foi totalmente Deus, totalmente homem. E isso está além da nossa compreensão. Mas eu acredito que tem vezes que
nós paramos e nos encontramos numa situação muito difícil, de sofrimento, muita dor. E a única coisa que aparece na nossa mente é que ninguém jamais vai conseguir entender a dor que nossa dor. Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele fez muitas amizades. Ele conheceu muitas pessoas e ensinava essas pessoas a conhecerem a Deus, a saberem quem é Deus, a saberem quem elas são em Deus e a entender também qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Mas além disso, ele também fez inimigos. Existiam pessoas que não gostavam de Jesus e simplesmente desejavam a sua morte. E por causa disso, eles fizeram vários planos só para poder concretizar esse desejo deles de ver Jesus morrer. Até que um dia eles conseguiram. Jesus, ele foi preso injustamente. Assim como um de vocês uma vez foi acusado por algo que não fez, Jesus também foi acusado por uma coisa que ele não havia feito e por causa disso ele foi preso. A prisão de Jesus aconteceu em um dia, em um período de festa chamado Festa da Páscoa. Com certeza alguns aqui conhecem, porque quando chega essa semana não precisamos ir na escola. Até ficou muito feliz. Está mentindo? Ok. Mas para os judeus, a festa da Páscoa é muito mais importante do que um simples dia que não se trabalha ou não se vai para a escola. Para os judeus, a festa da Páscoa é uma festa que lhes faz recordar a libertação que Deus fez para os antepassados deles, quando eles estavam a ser escravizados no Egito. E era costume, naquela época, que, por causa da festa, um prisioneiro fosse liberto segundo a vontade do povo. E um dos prisioneiros que estavam naquele momento era um homem chamado Barabás. Ele havia sido preso porque ele era um revolucionário e cometeu assassinato, matou alguém durante a revolta. E por causa disso, ele foi preso. Então, a multidão foi até o governante daquela cidade, que era Pilatos, e falou com Pilatos, pedindo que o Pilatos ele decidiu perguntar à multidão se poderia soltar Jesus. Mas a multidão simplesmente gritava várias vezes: solte Barabás, solte Barabás. E para Jesus eles diziam: crucifique-o, crucifique-o. E eles gritavam isso várias e várias vezes. E para poder acalmar a multidão, Pilatos ele se viu obrigado a soltar Barabás. Ele mandou que Barabás fosse solto e mandou que os soldados crucificassem Jesus. O povo decidiu escolher um assassino, alguém que estava nem aí para eles, em vez de escolher aquele que não fez nada e se importava muito com o povo. Jesus ele foi preso injustamente. O inocente pagou por algo que ele não havia feito. Prenderam Jesus e o castigaram de várias maneiras. Jesus foi espancado várias vezes. Ele foi chicoteado. Enquanto os olhos estavam vendados, eles batiam nele e diziam para Jesus adivinhar quem é que está a te bater, somente com uma forma deles se divertirem com aquilo. Chicotearam Jesus várias e várias vezes.
com um chicote que continha pedaços de metal e pedaços de ossos de animais, para que quando batesse na sua pele pudesse arrancar pedaços da sua pele. O castigo que Jesus recebeu foi tão horrível, mas tão horrível que com certeza ninguém aqui jamais conseguiria suportar. Eles colocaram em Jesus uma coroa de espinhos, que talvez desenhos animados e algumas histórias podem nos mostrar como se fosse uma coisa inofensiva e talvez bonita. Mas a Bíblia nos mostra que, de verdade, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, para que penetrasse e o fizesse sangrar mais e mais, e assim a sua dor fosse ainda pior. Obrigaram Jesus a carregar a sua cruz de madeira, que com certeza era pesada, perante uma longa distância, até o lugar em que ele seria crucificado. Jesus caminhava pelas ruas enquanto as pessoas zombavam dele, as pessoas cuspiam nele e humilhavam. Todos aqueles amigos de Jesus já não queriam mais saber dele. Teve um momento que Jesus ele caiu, mas ele teve que continuar a carregar a sua cruz.